Convido agora, em nome do Observatório Nacional, Josina Nascimento. Olá, boa noite a todas e todos. Eu estou absolutamente encantada, já comentei aqui com todos que encontrei, com esse céu, com a gente, com esse lugar, com essa serra, um calor humano, um carinho e assim, um desejo incrível de permanecer aqui. Não vamos mais embora, a gente quer ficar aqui para sempre. Agradeço muito, estou muito honrada com o convite para o Observatório Nacional participar. Espero que seja a segunda de muitos festivais de estrelas. E agradecendo e pedindo a todos que participem ao máximo, porque é muito bom estar aqui. Esse evento foi muito bem organizado, né? Tá muito lindo. E assim, eu sempre digo, né, que o céu e os fenômenos astronômicos, eles têm o poder celestial de unir as pessoas. E é isso que a gente está vendo aqui. Muito obrigada. Boa noite. Nós te agradecemos. Bom, o que a gente fez hoje? Nós tivemos do projeto Olhar para o Céu Brasil, que é em parceria com o MAST. Nós fizemos formação de professores e de manhã nós fizemos a oficina de nebulosas com o Dr. João Vitor e o Dr. Rafael Gerson, com as crianças, né, de algumas escolas. Eu não consegui decorar todas as escolas. Amanhã a gente tem novamente a continuação da formação com os professores. O Olhar para o Céu Brasil é um projeto de formação dos professores e que empresta os telescópios. Já combinamos aqui com o pessoal da Secretaria de Educação que eles vão emprestar esse telescópio. A gente vai dar continuidade a essa formação em todas as escolas. E amanhã nós vamos ter também mais oficina de nebulosas, que as crianças e adolescentes, os estudantes, saem com a sua própria nebulosa. À noite a gente vai ter observação do Sol amanhã lá na pousada Verbicada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Muita coisa acontecendo, né? Aconteceu hoje, ontem. Ontem já teve capacitação de professores. Muitas atividades lindas. Então, representando o Museu de Astronomia e Ciências Afim, por favor, Patrícia Spinelli. Boa noite a todas e todos. É um enorme prazer estar aqui representando o Museu de Astronomia e Ciências Afins. Então, assim como Josina falou, nós estamos muito felizes. Nós, em particular, estamos no segundo festival com vocês e temos a honra de estar aqui desde o primeiro. Ano passado nós viemos com uma equipe feminina, com as meninas do projeto, meninas do Museu de Astronomia e Ciências Afins. E esse ano, então, nós viemos com uma proposta de formação de professores também, junto com o Observatório Nacional. Desde ontem estamos com os professores da região e foi muito bom o evento que nós fizemos ontem e hoje também. E amanhã estaremos aqui também com oficinas na praça e também com as palestras na Câmara. E eu acho assim, né, nós, né, eu falando em nome dos meus colegas também, que nós vimos de uma instituição que tem astronomia no nome, mas tem também a palavra museu. Esse evento, essa festividade, ela nos interessa e ela nos parece relevante porque nós estamos falando de patrimônio, né? E eu acho que Santa Maria Madalena e o Parque do Desengano, ao terem conquistado esse título, nós estamos falando da integração da natureza, né? Porque o parque ele é preservado, ele recebe o título de parque nesse país por conta da beleza natural, dos ecossistemas que estão nesse parque, mas agora nós também estamos falando do céu enquanto natureza, enquanto patrimônio e que precisa ser preservado. E às vezes até parece leviano ou uma besteira, né? A gente falar de que a gente deve preservar o céu, parece uma coisa não muito significativa, mas a verdade é que as novas gerações estão, de fato, perdendo o direito de observar o céu. E o céu, ele faz parte da natureza.
Então, esse assunto, né, sobre as memórias, sobre a preservação da memória, a preservação do céu enquanto patrimônio, enquanto parte da natureza, uma parte que integra a natureza, não é um assunto do passado, ele é um assunto também do presente e um assunto do futuro. Porque esse assunto, desculpa gente, sobre a preservação do céu, pelos efeitos da poluição luminosa nas grandes cidades, ele vai ser muito falado nos próximos anos, né? E não apenas pelo excesso de luz artificial, mas a quem o céu pertence, né? Quem é que pode olhar para o céu e desfrutar do céu? Quem tem esse direito? Aqui na cidade de Santa Maria Madalena ainda se tem o direito, mas nas grandes cidades não se tem mais. E em breve vocês vão ouvir falar muito sobre isso, vocês vão ver sobre as grandes empresas, as grandes corporações que estão enviando satélites, né, de baixa órbita que vão poluir o céu. Ontem mesmo na observação do céu, algumas professoras falaram que já viram os satélites, né, as constelações de satélites passando aqui. Então, assim, muito em breve a gente vai ter, né, já está acontecendo isso e a gente vai escutar muito essa discussão a quem tem o direito, né, de poluir o céu e de ficar, né, enviando luzes artificiais para o céu. Então, esse é um tema que interessa muita gente e eu acho que as pessoas dessa cidade podem se considerar privilegiadas por ainda terem o direito de observar o céu, esse céu que integra a natureza, mas também esse céu que faz parte e constitui as nossas memórias afetivas. Porque eu tenho certeza que todo mundo aqui tem alguma história de relação com o céu, ou porque sentava com a prima para observar a lua, ou porque escutava alguma coisa que a avó falava. Nós temos essa relação com o céu, mas as novas gerações estão perdendo esse direito. Então, nós vamos observar o céu, mas saibam que vocês têm aqui um privilégio que a maior parte das novas gerações não terão. As pessoas na América do Norte, quase que 60% a 70% das pessoas não conseguem mais ver as estrelas e a Via Láctea. Então isso aqui é um patrimônio que tem que ser defendido por todos e todas, e é um patrimônio que nós temos que divulgar. Então, assim, esse é o segundo de muitos, e podem contar com o Museu de Astronomia e Ciências Afins, que estaremos aqui com vocês e estaremos também trazendo essa questão do patrimônio, da importância do patrimônio imaterial que é o céu, tá bom? Muito obrigada. Que fala maravilhosa, cheia de propriedade. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a programação de amanhã. Agora eu vou convidar o Hélio Rocha para falar em nome do Observatório do Valongo. Tá aqui. Obrigada. Acho que é mais, né? Obrigado pelo convite. Boa noite, madalenenses. Boa noite, colegas astrônomos que estão presentes e também visitantes. Eu vou falar um pouco mais, seguindo a linha do que a Patrícia tinha mencionado. O céu, de fato, é um patrimônio para todos nós, para toda a humanidade. Ele guarda histórias que são muito antigas. As próprias histórias das constelações, das quais eu irei falar na palestra de amanhã, remontam, em alguns casos, a mais de 5.000 anos atrás. Tudo isso está representado no céu, que é onde a gente projeta os nossos sonhos, as nossas aspirações e também os nossos medos. O céu, então, é um local fundamental para toda a história da humanidade, para que nos faz seres humanos, seres que são capazes de ver poesia na natureza, poesia na lua, no arranjo das estrelas. Quando eu cheguei aqui nessa praça, cerca de meia hora atrás, eu confesso a vocês, eu não conhecia a cidade, então para mim foi uma surpresa ver uma praça totalmente dedicada a um festival voltado para estrelas. E eu me perguntei se algum local do mundo faz algo assim. Eu tenho a impressão que não. No Brasil, certamente não. No mundo, eu nunca ouvi falar de uma cidade que se dedique a fazer um festival dedicado a estrelas, porque normalmente cada cidade faz um festival voltado para aquilo que ela produz. E dificilmente você encontra uma cidade que vê como motivo de orgulho
o fato de ter um céu escuro. Quase toda cidade, quando ela começa a se desenvolver, ela começa a copiar as cidades maiores, começam a iluminar os seus monumentos, espalhando luz para o céu. As suas casas ficam sempre iluminadas, por questões de segurança, inclusive. Todas as casas passam a ter luzes adicionais. Então, em consequência da urbanização de uma cidade, o céu acaba sendo perdido. E dificilmente uma cidade do porte de Madalena, ou o tamanho de Madalena, teria um céu tão escuro assim, a ponto de pensar em fazer um festival, para justamente, valorizar um aspecto que as outras não têm. Mas felizmente vocês têm um céu com essa característica. E é muito importante também para a gente ver que é possível se urbanizar, tornar-se uma cidade viável, ter recursos econômicos, preservando não só a natureza, mas preservando também a qualidade do céu. A astronomia é uma das ciências em que normalmente funcionam como porta de entrada para a curiosidade científica dos primeiros alunos, dos estudantes. Quase sempre, uma criança por volta de 6 anos, ela vai se interessar por ciência normalmente através da astronomia ou através da paleontologia. Eventualmente também um pouco através de experimentos químicos, se ela tem algum pequeno laboratório que ela mexa com substâncias. Quando a gente retira o céu da equação de ensino, a gente está privando toda essa geração mais jovem da possibilidade de eles eventualmente, inclusive, se tornarem interessados na ciência. E a ciência, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento. Ela é fundamental, inclusive, para que a gente consiga se tornar uma sociedade que consiga ter qualidade de vida sem ter excesso de luminosidade, que é uma coisa que a gente gostaria de ter hoje em dia. Então, só para finalizar, eu estou bastante contente. Estou representando não só o Observatório do Valongo, mas também a Sociedade Astronômica Brasileira, da qual eu sou presidente. E estou contente que no meu estado, do Rio de Janeiro, a gente tem uma cidade que faz um festival para homenagear as estrelas e para festejar o céu maravilhoso que vocês têm. Obrigado a todos. Assunto não vai faltar amanhã, para todos os interessados. Então vamos convidar os jovens, os pais, os amigos, para a gente participar desse grande evento. Nós fizemos uma impressão bem interessante de toda a programação. Ela está instalada na entrada do portal Dercy Gonçalves, tá? Para toda a população, vocês verem minuciosamente tudo que vai acontecer ainda hoje e amanhã, tá ok? Então é uma forma de ficar informado, Nem todos usam muito Estamos a rede tendo social. a solenidade de abertura oficial do segundo Festival das Estrelas de Santa Maria Madalena. Nesta sexta-feira, 11 de agosto de 2023. Costa. Uma boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Como foi falado, meu nome é Euron Costa, estou gestor há pouco tempo, tem 4 meses e meio, e me inteirando de toda a situação de nossa unidade de conservação, que já falaram um pouquinho sobre ela aqui, principalmente sobre a nossa biodiversidade, que é referência para o estado do Rio de Janeiro, para o país e para muitas pesquisas até fora do nosso país. Então, assim, quando eu cheguei, o Dark Sky Park já estava acontecendo, a gestão anterior trabalhou arduamente com toda a equipe do INEA e algumas pessoas
que apoiaram alguns profissionais, né, da área do astroturismo, de astronomia, apoiaram para que fosse realizado, né, esse credenciamento junto da AIDA. E qual é o papel hoje da unidade de conservação? É manter esse credenciamento, né? As estrelas sempre estiveram ali, os astros sempre estiveram no céu, mas foi preciso que alguém de Madalena tivesse um olhar para esse céu de Madalena, né? Então eu não posso deixar de fazer uma menção ao David, ao nosso saudoso David, né? Ele que começou com tudo isso, com um grupo de amigos, e a coisa foi crescendo, e hoje nós estamos aqui nesse evento maravilhoso. E outra coisa que eu não posso deixar de comentar aqui é a dedicação de muitas pessoas que se doaram para esse evento, né? Então, assim, eu já conheço Madalena há 17 anos, né? Já desenvolvi alguns trabalhos aqui, principalmente na área de pesquisa, junto do parque, junto do Horto Santos Lima. E com todo esse tempo, né, de pesquisa, eu já conheço muita gente aqui em Madalena, e eu tive essa grata surpresa de ter sido convidado para vir ocupar a gestão do parque, né? Outra coisa também bastante interessante, assim, da minha vinda para Santa Maria Madalena, é que todo o trabalho que a gente tem desenvolvido junto da unidade, nesse pouco tempo que eu me encontro na gestão, principalmente de educação ambiental, que eu conto com o trabalho da bióloga Maria Carlota, né? Já está sendo referência para a criação de um projeto de educação ambiental institucional, uma coisa que a gente não tinha até o momento. E durante esse festival nós estaremos com uma tenda temática, né, com o objetivo de trabalhar uma problemática que é a poluição luminosa, para que a gente possa continuar com o nosso credenciamento do Dark Sky Park. Então, assim, não é um dever somente da unidade de conservação. A gente conta também com o município de Santa Maria Madalena e também todos os moradores que possam colaborar conosco, né? Principalmente as pessoas que estão abrindo novos negócios, né? Então, buscar saber que tipo de iluminação adequada para colocar em seus restaurantes, né? Eu tive em alguns estabelecimentos novos que foram criados depois do Dark Sky, e eu estou vendo que não estão mantendo, né, esse padrão de luminosidade. Então é um apelo que eu faço aqui para que a gente possa manter esse credenciamento, né? Então nós vamos estar trabalhando com as crianças nessa tenda temática, né? Não só com as crianças, mas com o público em geral, e focando nesse item, a poluição luminosa, porque a poluição luminosa ela afeta a fauna, a flora, né, e também os seres humanos. É o que eu tinha para dizer para vocês. Eu agradeço, né, o convite aí da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim tivemos a abertura do segundo festival das Estrelas de Santa Maria Madalena. Sexta-feira, 11 de agosto de 2023, com imagem de Nestor Lopes. Conhecer, tá? Também, pelo INEA, nós vamos convidar o gestor do Parque Estadual da Lagoa do Açu, Samir Mansur, que fez parte dessa história do Dark Sky Park. Boa noite a todos. Quem não me conhece, eu sou o Samir Mansur, sou cria de Madalena, nascido e criado aqui. Eu queria começar minha fala dizendo que é uma grande honra poder ter o Heron aqui hoje, que foi uma pessoa que eu trabalhei, fui guarda-parque durante 10 anos no INEA. Hoje eu sou gestor do Parque Estadual da Lagoa do Açu, o parque que o Heron era o gestor antes, e eu trabalhei com ele como guarda-parque lá. Então ele foi meu chefe por 2 anos, né, desses 10 anos que eu trabalhei como guarda-parque. Então fico muito feliz de ter a presença dele aqui, de poder ter contribuído um pouquinho com essa história toda do Dark Sky, Cidade das Estrelas. E eu queria só contar um pouco da história para vocês, né?
eu fui um dos técnicos responsáveis por trazer o título do primeiro Dark Sky Park da América Latina para cá, junto do antigo gestor, do Carlos Dário, do João Rafael Marins, e com apoio direto do saudoso David, como o Heron bem mencionou. O David apoiou muito a gente, e o Clube de Astronomia Luz Cruz, lá de Campos. Então eu não posso deixar de citar essas pessoas, porque elas foram importantíssimas para que a gente conseguisse trazer esse título. E foi um título que levou 3 anos para a gente conseguir receber. Não foi uma coisa que surgiu do nada, que a gente levou 3 anos se adequando às exigências da IDA, que é uma instituição internacional. Então hoje eu estou aqui também, Samir, o técnico do INEA, guarda-parque, mas hoje eu sou representante da IDA, sou certificado como membro da IDA no Brasil. E a IDA ela certifica Dark Sky Parks, né, Dark Sky Places, no mundo inteiro. E eles estão muito abertos ao Brasil depois que a gente, principalmente o Rio de Janeiro, né, depois que a gente trouxe esse título para cá. São várias exigências que a gente precisa ter para conseguir um título desse. Parque, gente, é uma coisa que a gente tem que proteger, né? Quando a gente pensa numa unidade de proteção integral, como é o Parque Estadual do Zingano, o Parque Estadual Lagoa do Açu, são unidades de conservação, a gente tem que proteger. O Dark Sky Park também é uma unidade de conservação e de proteção, só que ao invés de proteger a fauna, a flora, né, a água, a biodiversidade, ele protege justamente as estrelas. Então, tem uma série de coisas que foram critérios importantíssimos para essa titulação, como a adequação da iluminação das áreas do parque. Dentro da unidade mesmo, no Desengano, não existe nenhuma energia elétrica. Zero energia elétrica, ela não passa cabeamento nenhum. Mas isso não foi suficiente para a IDA. Então a sede do parque, como é no centro de Madalena, a gente tem que fazer toda a adequação de luminosidade lá. E não só isso, a gente precisava do apoio público. Então o prefeito de Madalena se comprometeu, fez uma carta se comprometendo a fazer uma iluminação pública menos poluente. Tá? Então isso foi tudo um trabalho de equipe, com todo apoio público. A comunidade chegou junto, ajudou a gente a conseguir fazer as coisas. Eu conto uma história, né, que era tanta exigência da IDA lá para fazer essa iluminação, que não podia ter refletor, não podia ter nenhum tipo de iluminação virada para o céu. E aí um dia, uma das fotos que a gente mandou tinha um refletor e eles falaram, não pode, tem que tirar, não sei o que. Eu voltei lá para tirar, não tinha como desligar ele. Eu peguei uma força e cortei o fio fora para poder a gente conseguir essa titulação. Então, isso é uma coisa assim, que eu gosto de contar, que foi crítico, assim, a gente não aguentava mais de tanta exigência da IDA de mudar a iluminação, não era boa o suficiente. Então é importante vocês saberem que a primeira coisa, por exemplo, a gente não pode ter iluminação acima de 500 lumens para poder ser certificado como Dark Sky. A gente não pode ter nenhuma iluminação voltada para o céu. Todos os postes, luminárias, elas têm que ter uma proteção, elas têm que ser blindadas em cima, nas laterais, jogando a luz só para baixo. Então tem uma série de critérios. E isso, os municípios todos deveriam